E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje vamos falar do filo artrópoda. Nesta aula vamos falar dos aracnídeos. Quando a gente fala do filo artrópoda, vamos falar de animais. Estamos dentro do reino animal, então, só para você se localizar, estamos estudando o reino animal. Dentro do reino animal nós temos o filo dos artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, e não podemos esquecer ainda que tem os quilópodos, que são as lacraias, e os diplópodos, que são os piolhos de cobra. Então esses são representantes importantes dentro do filo artrópoda. E aqui no filo artrópoda, então, nós temos como característica principal, nós já vimos isso numa aula anterior, as características gerais dos artrópodes, que eles têm apêndices articulados. Ou seja, pode ser uma pata articulada, pode ser um órgão copulador da aranha, por exemplo, que é articulado, do macho da aranha, uma antena articulada, por isso que eu prefiro usar o termo apêndice articulado. São animais que têm um exoesqueleto quitinoso. E nessa aula, então, vamos falar dos aracnídeos ou quelicerados. Então, eu chamo de aracnídeos ou quelicerados. Quelicerados pela presença da quelícera. E o principal representante é lógico que são as aranhas. O nome já diz, aracnídeos. Mas fica atento que não é só a aranha que faz parte do grupo aqui dos aracnídeos, dessa classe aracnida. Nós temos os escorpiões. Escorpião você deve conhecer, Aranhas você conhece. Carrapato provavelmente também já ouviu falar. Ácaro, que está relacionado aí, em relação ao ser humano, pode causar aí a rinite alérgica, famosa rinite alérgica, talvez você também já ouviu falar. E o límulo, que talvez esse seja novidade. Então, pelo fato do límulo ser novidade, eu trouxe a imagem do límulo aqui para vocês. O límulo, ele é um aracnídeo bem interessante, gente, porque ele tem um sangue azul, que é muito importante para a indústria farmacêutica. O sangue azul do límulo, ele coagula na presença de micro-organismos. Então, esse sangue azul, na indústria farmacêutica, ele é utilizado para detectar se alguma substância está contaminada. Então eles colocam o sangue, se o sangue não coagular, significa que aquela substância não tem contaminação. Ou se determinada situação ali está ou não contaminada. Então, sangue azul aí dos límulos, importância para a indústria farmacêutica. E nós temos aqui outros representantes, então, temos os carrapatos, os escorpiões, temos os ácaros, as aranhas. A gente vai ver ainda, que tem um ácaro escavador associado à sarna, que nós temos a questão aqui dos cravos, de pele, que também são aracnídeos. Então vamos lá. Ó. Classificação dos artrópodos, falando então dos quelicerados, dos aracnídeos. Como as aranhas são os principais representantes, a gente usa uma imagem de aranha para poder falar de anatomia desses animais. A respiração dos aracnídeos, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes isso, mas esse é um slide que vai te ajudar a resolver exercício. Então eu coloco aqui algumas características em relação a esses artrópodos. Eles têm uma respiração que é filotraqueal, filotraqueias, professor, tipo lá as traqueias dos insetos? Sim, tipo a traqueia dos insetos, só que aqui a gente chama de filotraqueal por conta de uma modificação que a gente vai ver anatômica daqui a pouquinho. Então, temos aqui respiração filotraqueal, eles podem ainda chamar de pulmões foliáceos ou pulmão livro. Então, pulmão livro, pulmão foliáceo ou filotraqueia. Excreção por glândulas coxais. Então, as aranhas, por exemplo, excretam na base da coxa, tem ali uma estrutura de excreção. Pode ser também por túbulos de Malpighi, dependendo de alguns representantes aí dos aracnídeos. Não possui antenas, essa é uma característica importante, são áceros. Ácero quer dizer não tem antena. Tem 4 pares de patas. Você viu que os insetos tinham 3 pares de patas. Os aracnídeos têm 4 pares de patas. Então a gente vai tendo algumas características importantes. Imagina que você é um biólogo, que você está em campo, ou seja, está lá no meio da mata fazendo pesquisa e de repente você encontra um animalzinho. E aí você fica na dúvida, será que é um inseto? Será que é um aracnídeo? Dá uma olhada na quantidade de patas. Então já é um indício, Se tem ali 4 pares de patas, 8 patas, opa, é um aracnídeo. Pode ser aqui, aracnídeo.
beleza? Então vamos lá. O cravo de pele, ele é um aracnídeo também, então você tem aqui o famoso Demodex folliculorum, ele é um cravo de pele que vive ali na base do pelo, né, do folículo piloso, se alimentando, por exemplo, de células mortas. Então, professor, o cravo de pele é um aracnídeo? É um aracnídeo, né? Então, Demodex folliculorum. Nós temos também um ácaro escavador, você tem aqui o Sarcoptes scabei, que causa aí, né, a famosa sarna nos animais, inclusive pode causar até no ser humano, causa coceira, feridas, por conta que ele acaba sendo ali um ácaro que penetra na nossa pele, né, um ácaro escavador. E agora com relação à estrutura da aranha, né, você vê o que eu gostaria de destacar para vocês, a presença e a posição das filotraqueias, que funciona ali como uma estrutura respiratória, que a gente chama de pulmão foliáceo ou pulmão livre. A aranha então tem pulmão, professor? Não, veja que, né, vamos colocar esse entre aspas, pulmões foliáceos, mas na verdade o termo mais usual é filotraqueia. Temos aqui as quelíceras, né? Lembra dos quelicerados? Então, quelícera é uma estrutura que a aranha usa ali para inocular o seu veneno. No caso da aranha, né, vai ser as quelíceras aqui nessa região, né, anterior aqui do corpo. E no caso de alguns representantes aqui, como os escorpiões, você tem, né, a posição da inoculação do veneno, não na parte anterior, mas na parte posterior do corpo. E as aranhas apresentam uma glândula de seda, a famosa fiandeiras. As fiandeiras ou glândula de seda produz ali uma seda líquida que na presença do ar ela acaba solidificando, que fica próximo à região anal. Nossa, professora, então a aranha produz a teia pelo ânus? Não é pelo ânus. Próximo do ânus tem ali as fiandeiras, né, com as glândulas de seda, certo? Então, tá aí, né, algumas estruturas importantes. Com relação ao sistema respiratório, então, novamente, vou posicionar ali para vocês as filotraqueias. Vou mostrar a imagem agora para vocês das filotraqueias, formando ali como se fosse uma pilha de livros, olha só. Como se fosse uma pilha de livros. Então, por isso o termo pulmão livro ou pulmões foliáceos, como se fosse folhas também empilhadas. Então, por isso que chama de pulmões foliáceos. Lembra, sabe mais ou menos o quê? Como se fosse um filtro de ar de carro. Então você teria ali folhas, então ele chama de pulmões foliáceos, onde o ar iria circular para poder fazer ali as trocas gasosas. E aí você tem o sistema circulatório, que é um sistema circulatório aberto, tem ali, né, a presença de um pigmento chamado hemocianina. A hemocianina ela contém cobre e por conta da presença do cobre, então deixa o sangue da aranha um pouquinho azul, um pouquinho azulado. E nós temos um sistema excretor, como eu já comentei, que pode ser por glândulas coxais ou túbulos de Malpighi, no caso, né, de alguns aracnídeos. Nas aranhas, elas excretam na base da coxa, você tem ali as glândulas coxais para excreção. E ela excreta o quê? Ela libera guanina e ácido úrico, seria aí o produto de excreção das aranhas. Então, um slide que ajuda você, né, a resolver exercícios também, ó, sistema circulatório aberto, sistema respiratório por filotraqueias, sistema excretor glândulas coxais, principalmente, essa é uma marca desse grupo aqui, né, dos quelicerados, mas também pode ser por túbulos de Malpighi em alguns aracnídeos. A reprodução. As aranhas, os aracnídeos, têm fecundação interna. Isso é uma característica de quem vive no ambiente terrestre. Fecundação interna. Desenvolvimento dos aracnídeos não tem fase larval. Então nós temos aqui o quê? Um desenvolvimento sem fase larval, a gente chama de desenvolvimento direto. Aqui você está visualizando um ovissaco. O que é esse ovissaco? As aranhas podem usar a teia para formar ali um saco onde elas têm ali, né, a proteção dos seus ovos que são produzidos ali. Então um ovissaco, ela pode também formar esse ovissaco, né, para proteção ali dos seus ovos, ou pode enrolar o macho também num processo de canibalismo. Então ela guarda o macho para que ela possa se alimentar desse macho em algum momento. Então existe canibalismo aqui, né, que é um predatismo dentro da espécie, em que a fêmea pode comer o macho e ela também usa a teia para enrolar esse macho. E nós temos aí duas doenças relacionadas
aracnídeos que são vetores, né? Então, por exemplo, temos uma doença bem importante aí, que você inclusive lá na disciplina de História, eventualmente o professor falando de conceitos históricos, ele pode eventualmente falar de doenças importantes que influenciaram na história, né? Influenciaram aí nas civilizações. E uma dessas doenças importantes foi a febre maculosa, ou famosa tifo, né? O tifo ou febre maculosa, causada por uma bactéria, então você tem como agente etiológico. O que é o agente etiológico? É o agente causador do tifo ou febre maculosa, que é uma bactéria chamada de Rickettsia rickettsii. E aqui você tem como um vetor um carrapato. Carrapato que é um aracnídeo, né? O famoso carrapato estrela. Então o carrapato estrela, ele é o que? Um ectoparasita, então ele tem ali o hábito de se alimentar de sangue. Principalmente é um carrapato encontrado em capivaras. Ah, por que tem uma capivara? Porque esse carrapato estrela é muito comum em capivaras. Mas se o ser humano tiver contato com esse carrapato, o carrapato se alimenta de sangue, então ele pode se alimentar de sangue humano. Nesse momento, então, ele pode transmitir para o ser humano a bactéria Rickettsia rickettsii. Então, por isso que a gente diz que o carrapato é como um vetor da doença. Através do carrapato, a bactéria pode chegar até o nosso organismo, então causando essa doença chamada de febre maculosa. Ó. A febre maculosa mata em até 60% dos casos. Tá? E aí você tem outra doença também associada a carrapatos, que pode transmitir também uma bactéria, só que a bactéria agora é do gênero Borrelia, transmitida por carrapato. Carrapato, de novo, funciona como um vetor. O que é um vetor? Vetor é aquele que transporta a bactéria, podendo, né, ter contato então com o ser humano, essa bactéria, causando uma doença chamada de doença de Lyme. Nossa, professor, como que eu vou saber se eu tive uma picada de um carrapato e vou ter essa doença de Lyme? Tá vendo essa imagem aqui? Ó, a forma tipo de uma mancha, como se fosse um alvo no corpo, né, na pele da pessoa. Então, se você for picado por algum animal, sei lá, nesse caso aqui um carrapato, né, um aracnídeo, e formar ali um tipo de um alvo, como você está vendo no braço aqui, ó, procure ajuda médica. Pode ser esse carrapato ali e que esteja associado a uma bactéria chamada, né, Borrelia e possa causar a doença de Lyme. Terminamos assim então os aracnídeos. Até a próxima aula, gente. Tudo de bom para vocês.